Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa terça-feira gostosa, terça-feira abençoada, é uma honra poder receber nosso convidado aqui, gente. Uma pessoa especial, e eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade sobre Quaresma, esse tempo tão especial, nunca mais vai ser o mesmo. Porque ele vai trazer várias dicas, explicar com mais profundidade o que de fato é a Quaresma. Mas antes de eu apresentar ele para vocês, eu quero pedir de coração, para você que está aqui, tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscrever no nosso canal. Por que é muito importante que você se inscreva no nosso canal? O YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos nesse canal, mais relevante esse conteúdo é, e de fato é, tá? E para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Porque você encontra aqui toda semana convidados reais, com histórias inspiradoras, que transformam, conectam e te levam para um próximo nível. E eu conto com a ajuda de vocês. Vocês podem pegar essa setinha aqui ao lado, tá vendo esse caracol aqui? Compartilhar através de qualquer rede social também com seus contatos, tá? E agora eu vou pegar uma colinha aqui, gente, porque eu não me arrisco falar dele aqui, ó, sem pegar a colinha aqui não, hein? Vamos lá. Olha lá. Hoje é terça-feira de carnaval. Amanhã, quarta-feira de cinzas. E aí nós entramos num tempo muito especial, que é a Quaresma. E estamos vivendo um tempo muito especial no calendário cristão. Um tempo que convida ao silêncio, à reflexão e principalmente à conversão do coração. A Quaresma não é apenas um período de renúncias ou sacrifícios. Ela é um caminho que nos prepara para algo muito maior. A Páscoa, a vida nova, o encontro com Deus. E para nos ajudar a compreender melhor esse tempo tão profundo da nossa fé, é uma honra poder receber alguém que vive de perto a igreja, que caminha com o povo e que tem muito a nos ensinar. Nosso convidado de hoje, ele é diácono. E vamos falar sobre a Quaresma, seus significados, desafios e, principalmente, como viver esse tempo verdadeiramente no meio da correria do nosso dia a dia. Além dos desafios, e não são fáceis, vamos falar a verdade,
e dos nossos erros comuns, que todos nós erramos. E é uma honra receber ele aqui. Diácono Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês e falar um pouquinho daquilo que a gente tenta viver o mais fielmente dentro da Igreja Católica, né? Então é uma alegria imensa estar aqui e poder falar um pouquinho da fé, falar um pouquinho da vida e essa convivência com Jesus, né? Que nós sempre declaramos como o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, sabe que a sua agenda aí é bem corrida, né, para poder conciliar e principalmente, né, nessa semana aí que é tão agitada, né, até com as agendas da igreja, poder parar um pouquinho e compartilhar aqui com a gente. Então, vamos lá, né? É um pouquinho corrido, mas a gente vai se encaixando, vai dando tudo certo, né? Legal. Ô Anderson, muitas pessoas conhecem você, assim como eu, da igreja, né? Mas o que? Pra gente começar esse bate-papo, que você começasse se apresentando. Quem que é o Anderson Pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Bom, eu sou diácono, mas também eu sou casado, né? Então, eu sou casado com a Carla já há 20 anos. Tenho 2 filhas, Maria Eduarda e Maria Clara. A Maria Eduarda está com 19 anos, a Maria Clara tem 6. Bom, então eu nasci numa cidade aqui perto, chamada Santa Cecília do Pavão. Isso, aqui perto de Açaí, né? Eu sou de Açaí! Norte Pioneira, bem pertinho. Eu nasci em Santa Cecília do Pavão, mas eu vivi em Nova América da Colina. Fui batizado em Nova América da Colina, vivi ali até uns 6 anos, mais ou menos, né? E como que foi a minha infância ali até os 6 anos? A minha mãe se casou, aí teve eu, e quando ela estava grávida do meu irmão, meu pai faleceu. Então, eu e meu irmão somos filhos de um mesmo pai. Meu pai falece quando eu tinha mais ou menos 1 ano. Meu irmão não tinha nascido ainda, né? E aí, depois de um tempo, ela se casou de novo, né? E aí, com 6 anos, ela já tinha voltado, então, para a casa do meu avô. Então, eu tive sempre a convivência com o meu avô, com a minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios e irmãos da minha mãe. A gente sempre viveu junto com os nossos avós, né? Em 1986, a gente muda para Londrina, né? Então a gente veio para Londrina em 1986. Eu morei ali na Vila Marísia, né? Um tempo de... A minha família é muito humilde, né? As bases vieram do sítio, né? Então buscou refúgio na cidade grande, né? Então já tinha alguns parentes que moravam ali do meu avô, irmão, outra filha mais velha do meu avô, irmã da minha mãe, né? E eu vivi ali durante uns 10 anos, mais ou menos. Como é periferia, era uma favela na época, então a gente tinha de tudo, né? Então, mas o que eu falo que sempre, nas periferias, 95% das pessoas são pessoas do bem, né? Porém, ali dentro vai ter as oportunidades de viver coisas boas e coisas ruins. Assim como a gente teve também, meu irmão, meus irmãos, meu irmão e minhas irmãs, como todos os outros. Mas cada um escolhe aquilo que consegue viver e acha que está bom para ele, né? Então, nós vivemos ali. E nesse período de estar ali, minha mãe conheceu a Canção Nova. Existe a Canção Nova em Londrina na época, né? E eu falo que muito da nossa vida de não ter entrado por caminho de drogas, de tráfico, de roubo e etc., foi as orações da minha mãe, né? Da minha mãe, da minha avó. Minha mãe conheceu a Canção Nova e quando ela começou a conhecer a Canção Nova, ela começou a restaurar toda a sua vida. Automaticamente, toda a família começa a ser restaurada, né? Então, eu fiz catequese na paróquia Nossa Senhora do Rosário, ali na Vila Recreio. Fiz a primeira comunhão e daí já larguei. Não fiz mais, não fiz a crisma. Só que de 11 para 12 anos eu já comecei a trabalhar. Então, 11 anos eu fiz guarda-mirim, da guarda-mirim já levava para o trabalho. Então, o primeiro emprego meu começou já com 12 anos, trabalho integral, que era através da guarda-mirim. E eu fiquei nessa empresa durante 7 anos, então foi um processo.
Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos ali, 14, 15 anos, um dia, assim, aleatório, eu falei assim, vou fazer a crisma. E aí, como é que faz para fazer a crisma? Não, tem que ir lá na igreja. Eu fui sozinho na igreja fazer a crisma, né? Aí a secretária falou assim, não, você precisa vir fazer a catequese para fazer a crisma, né? Então, já trabalhava então e resolvi fazer a crisma do nada. Só que ali teve as experiências de relacionamento com meninas, teve... pouco ia na igreja e etc, né? Então, foi quase como qualquer outra adolescência de quem não vai à igreja, né? E aí consegui fazer a crisma, depois que fiz a crisma, a mesma coisa, sumi da igreja, né? Só que eu tenho umas lembranças muito boas da crisma, porque o meu padrinho de crisma, eu tenho uma consideração muito grande por ele, né? Sou padrinho do filho dele, de batismo, né? Mas aí tem um divisor de águas, né? Que eu falo que é um pouco da profecia da minha mãe. Aí o que acontece? Era uma favela assim mesmo, bem simples, né? E a prefeitura começou a fazer uma urbanização. Então, a minha mãe fez inscrição na Coab, né? E aí a gente foi morar nos 5 conjuntos, com 16 anos mais ou menos. E ali eu já estava trabalhando. E minha mãe, eu estava saindo um dia para a balada, que eu falo, né? As matinês aí da juventude, tudo, né? E eu encontrei ela, eu estava subindo para sair, ela estava chegando em casa, né? Eram umas 2, 3 horas da tarde. Ela falou assim, filho, você tem que arrumar uma namorada da Renovação Carismática Católica. Eu não sabia nem o que era, né? Incrível. E aí, passou-se o tempo, com 17 anos... Na empresa que eu trabalhava, acabei começando a ter um relacionamento, né? E nesse relacionamento eu conheci a Paróquia São Francisco Xavier, a qual eu pertenço hoje, em 1997. Comecei no grupo de oração Príncipe da Paz. E aí eu tive essa sua namorada frequentava lá? Frequentava lá. Então ela aqui que acabou me levando e conhecendo, né? O grupo de oração. E aí teve um retiro no final do ano chamado Experiência de Oração, né? E eu fui, só que ela não foi. Então eu tive uma experiência impactante com Deus. E esse grupo de oração é da Renovação Carismática Católica. Lembra da minha mãe? Então eu já falo que as orações da minha mãe já começou ali. E eu conheci o grupo de oração lá. E esse retiro chamado Experiência de Oração, ele fez uma transformação assim, foi um impacto com Jesus mesmo, de mudança de vida. Que tudo que eu tinha, que fazia parte do mundo secular, eu resolvi tirar, né? E foi tirando, e Deus foi tirando também, né? Para que eu me tornasse melhor. Então, o começo foi muito difícil, porque os amigos que eu tinha eram amigos da minha convivência com o mundo. Então, eu já bebia, eu já ficava bêbado, a gente ia para as baladas, ia para festa. E depois desse encontro, o que aconteceu? Os amigos do bairro, lá dos 5 conjuntos, né, que a gente tinha mudado, já não batia comigo. Os amigos do trabalho também já não batia, porque eu já estava buscando outra vivência. Então, eu morava nos 5 conjuntos e ia para Cambé, na igreja, imagina. Então, foi passando o tempo, o que aconteceu? Os meus amigos eram da igreja. Então, eu trabalhava no meio de semana, no final de semana eu já ia para Cambé e eu ficava dormindo na casa dos meus amigos. Eu dormia na casa do Marquinhos, na casa do Juliano, né? Na época. E aí, essa minha namorada, ela largou de mim, né? E quando ela largou, foi um desespero para mim, né? Porque eu lembrava, minha mãe falou, tinha que ser a namorada da Renovação Carismática. E eu fiz essa assimilação e na minha cabeça teria que ser ela. Mas Deus tem os seus planos. E foi muito bom para mim. Porque na minha juventude e adolescência, os namoros eram muito frequentes, né? O que aconteceu? Quando ela largou de mim, passando ali aquele momento, Nossa Senhora tem uma parte muito particular nesse momento. Porque eu estava num grupo de oração, e no grupo de oração ela, de fato, me pegou no colo, né? Eu tenho uma parte lá na igreja, o pessoal reformou já a igreja, imagina, de 97 para 2026, mas a graminha
aonde eu sentei no dia que eu tenho na minha cabeça onde que tá lá a graminha, onde eu sentei, eu chorei e eu senti que Nossa Senhora estava me pegando no colo, tá lá. Então toda vez que eu passo eu vejo lá a graminha que tá lá, né? Fizeram calçada de um lado, calçada do outro, melhoraram a calçada do salão, mas aquela partinha da graminha tá ali, eu lembro como se fosse hoje, né? E aí o que aconteceu? Aí entra um pouquinho da parte do sacrifício, né? Então eu descobri que a minha fraqueza maior em relação a viver a santidade, viver a castidade, eram os relacionamentos que eu tinha. Então eu fiz penitência de não ter relacionamentos com ninguém. Então eu fiz durante um ano, renovei mais um ano e renovei mais um ano. Então eu fiz 3 anos de penitência para não ter relacionamentos, para viver uma vida santa mesmo, que é o que a gente buscava, né? Então, eu me engajei dentro da igreja, eu me engajei dentro da Renovação Carismática Católica, eu fiz muito encontro, eu fiz muitos retiros, e ali começou a minha vida de oração, de entrega, e aí foi mudando dentro de mim as coisas e foi mudando quem estava à minha volta, a minha família foi mudando também. Nesse período, a minha mãe retornou, né, tentou fortalecer o seu casamento, né, que ela tinha, porque ela voltou e ela viu como que estava, ela tentou, porém não conseguiu, né, então ela acabou se separando. Então, aí eu conheci a Carla nesse período, né, eu tive ainda mais um relacionamento, acabou não dando certo, e aí eu conheci a Carla. E aí a Carla, eu brinco, né, que é a Carla que pediu eu em namoro, né. Mas é lógico, porque tinha todas as suas condições. A Carla, eu venho de uma vida totalmente desregrada. A Carla vem de uma família totalmente regrada. Então, eu fui o primeiro namorado da minha esposa, né? Então, eu brinco que foi assim, ó. Ela falou para mim assim, nós vamos namorar, mas a gente não vai se beijar. E foi assim, durante 4 meses a gente namorou, mas não tivemos um beijo. Mas você conheceu ela na igreja? Na igreja, né? Lá na paróquia, ela era da igreja, do grupo de oração e tudo. E a gente começou a namorar e a gente começou a fazer as coisas dentro da igreja juntos. E eu conheci uma comunidade de aliança e comecei a servir, comecei a pregar. Eu já comecei a evangelizar ali nos anos 2022, então eu já ia para outros lugares, ia para outras cidades na redondeza. Ficava um final de semana inteiro em retiros e assim foi. Então, tem muita gente hoje que é muito conhecida, assim, eu vou lembrar que eu preguei no retiro ainda quando eles estavam começando, né? Eles nem lembram, mas eu lembro. Então, foi assim, né? E eu conheci a Carla, a gente viveu um namoro casto mesmo, santo. Em 2005, eu casei com a Carla, né? Do dia 9 de abril de 2005. Mas daí foi você que pediu em casamento, É, né? lógico, eu pedi em casamento, né? Mas quem deu a data foi o Senhor. A gente tinha horários marcados para oração. A gente rezava 10 horas da noite. E a gente anotava no caderno que o Senhor falava com cada um, as inspirações de Deus para nós, né? E pedi ela em noivado. A gente noivou aqui no Santuário de Schoenstatt, né? O padre veio, celebrou o noivado nosso aqui no Santuário de Schoenstatt, que é aqui bem pertinho. E aí a gente casou na paróquia, o padre Zé Luiz fez uma bela celebração e casamos. Aí passou um ano, né, assim, veio a Maria Eduarda, a gente continuou na caminhada, né, a vida profissional também começou a evoluir, eu conheci a área de vendas, né, e eu amei a área de vendas, em 2000 eu conheci a área de vendas e eu mantive, até hoje eu estou no comercial, né, na parte de vendas mesmo. Então, sou profissional de vendas, amo o que eu faço, né? E tudo isso foi me levando a evoluir também na profissão. A Carla me ajudou a evoluir, porque eu falo que sem ela eu não seria o que sou hoje, né? Porque ela é um esteio mesmo, né? O que São Paulo vai falar os Efésios, né? Que a mulher seja submissa. O povo acha que submissão é estar abaixo, mas submissa é aquela que está sob a missão. A Carla é um esteio para mim, porque de fato ela faz isso, está sob a missão do homem. Então eu sou muito grato a Deus e por ela estar na minha vida. Aí tivemos a Maria Eduarda em 2006, logo depois que casamos, ela já ficou grávida. E aí depois, em 2019, tivemos a Maria Clara. Nesse tempo, a gente foi conhecendo pessoas, amigos, e minha mãe falava assim para mim, Anderson, você tem que ir lá... E eu comecei a participar em Londrina, junto com a Carla, e a gente deixou um pouquinho ali a São Francisco Xavier, né, durante ali mais ou menos
uns 3 anos, 4 anos, e começamos a servir num grupo de oração lá nos 5 conjuntos, e acabou que a gente deu uma afastada. Minha mãe falava assim, Anderson, tem que ir na paróquia São Francisco Xavier, Padre Josenildo tá lá, que não sei o quê. E aí, um dia eu falei assim, vamos na igreja, mas vamos sábado, porque domingo todo mundo conhece a gente, pro povo não ficar perguntando. A gente começou a ir no sábado, começamos a participar, e aí a gente acabou conhecendo o Padre Josenildo, né, Padre Nildo. Na época, ali por 2012, 2013, conhecemos ele, ficávamos ali longe do pessoal que a gente conhecia, né, dos grupos de oração. E aí um dia ele terminou a missa e falou, família, eu quero conversar com vocês. E aí começou a conversar com a gente. Aí o pessoal do grupo de oração, que a gente já tinha participado, chamou a gente para participar de novo do grupo de oração. E nesse tempo eu comecei a ter uma conversa assim, de direção espiritual mesmo com o Padre Nildo. E aí foi apresentado o diaconato permanente para mim. Então ele me deu um documento, eu comecei a ler. E passou assim 1 ano e meio depois de toda a direção. Ele perguntava algumas coisas para mim, e ali o que é a chave e tudo mais. E um dia ele falou assim, ô Anderson, eu quero almoçar na sua casa domingo. Ele mandou, aí a gente foi almoçar. Ele falou assim, chegou a carta da escola diaconal e eu preciso indicar. E eu queria saber se você quer. Eu falei, ai, Padre do céu, eu li o documento, isso aqui não é para mim, não. Eu não acredito que eu não sou digno dessas coisas aqui, não. Ele, não, eu fiquei 1 ano e meio te acompanhando e eu acho, sim, que você e sua família têm toda a condição. Mas se o senhor está falando, a gente vai, né? Pode indicar. E aí, ali em 2016, a gente começou... Aí... a gente participou sempre de um carisma, Renovação Carismática Católica. A gente sempre participou. A partir dali, a gente começou a conhecer a igreja mais. Então, ele já nos indicou a ser ministro da Eucaristia. Então, a gente começou a servir a igreja como ministro da Eucaristia. E eu, em 2016, entrei na escola diaconal. Comecei a fazer estudo. A gente estudou, a minha turma, né? São 5 anos de estudo, né? Uma vez por mês, um final de semana, no Seminário Paulo VI, a gente ia ter as formações teológicas, formação humana, às vezes as esposas iam também nessa formação, e a gente estudou durante 6 anos e meio. Por quê? Porque o término da nossa escola diaconal, dos nossos estudos, foi bem na época da pandemia. Então, o que aconteceu? A gente começou em 2016, essa formação, e tem algumas palavras que marcam o nosso coração, né? O diácono, na época, na primeira formação, no primeiro dia, começava sempre no carnaval, na sexta-feira de carnaval, e estudava até a terça-feira de carnaval. Então, a gente ficava no seminário durante todo esse tempo. No último dia, a esposa ia, certo? Então, nessa sexta-feira, primeiro dia de aula, o diácono falou assim para nós: vocês não serão diáconos das suas pastorais. Vocês serão diáconos da igreja. Falou desse jeito para mim. E eu assimilei totalmente isso no meu coração, né? Então, o que eu fiz? Eu já comecei a participar dos ministros. Eu já comecei a conhecer as outras pastorais. Ali, durante esse período de 5 anos, eu fui conhecendo. Um exemplo, eu não queria nunca fazer encontro de casais com Cristo, o ECC. Eu fiz o ECC com a minha esposa. Porque se eu vou ser diácono da igreja, eu preciso conhecer. Eu conheci os vicentinos, eu conheci a pastoral familiar, eu fui conhecendo alguns mais profundamente, outros menos. E aonde as pastorais davam muita abertura, eu estava lá dentro. E com o Padre Josenildo, ele acabou se tornando muito amigo, né? Então, como a amizade era muito grande, e a amizade de irmão, e a gente carrega no coração mesmo, até hoje é assim. Então, hoje ele não está mais na paróquia, mas ele era assim. Então, se ele pedisse para mim fazer alguma coisa, o povo fala, o padre está puxando o saco do Anderson, né? Aí mudou o pároco, veio o padre Cleiton. O padre Cleiton, ele foi, assim, uma pessoa, nos meus estudos, uma pessoa muito importante. Por quê? Porque quando eu pedi alguma coisa para ele e não conseguia, chama o Anderson. E aí ele não tinha esse relacionamento de amizade que eu tinha com o Padre Nildo. Então, o povo não poderia falar que o padre estava colocando porque era amigo. Então, eu conhecia a catequese através do Padre Cleito. Ele dava funções assim, bem assim, Anderson, eu preciso de ministro da Eucaristia.
Então ele falava assim, então você precisa indicar pessoas. Então é uma coisa importante para a igreja, né? E aí eu rezava, olhava as pessoas na igreja. A PASCOM da minha paróquia, estruturada como é, um exemplo, ele chegou e falou assim, Anderson, a gente não tem PASCOM aqui na paróquia São Francisco Xavier. Então precisa criar a PASCOM. E aí a gente criou a PASCOM, né, na paróquia São Francisco Xavier, e eu que estava ali. E o processo de construção é bem legal, porque eu falei, não vou chamar ninguém que já tenha pastoral, vou chamar gente que vai dar condições de estar na pastoral. E ali a gente foi crescendo. A minha filha quis entrar nos coroinhas, a minha esposa já estava ali junto comigo, e a gente foi crescendo mesmo, né? Tanto na vida familiar como na vida profissional. E aí chegou no ano de 2020, veio a pandemia, a gente teve a Maria Clara. A Maria Clara é um processo também muito bonito, porque ela teve um problema de coração, onde ela, para nascer, ela precisaria, depois de nascer, fazer uma cirurgia no coração, né? Então, a Carla trabalha na área da saúde. Então, eu nunca vi a Carla assim, como ela ficou. Nós saímos de um dos exames, né, que fazia o exame do coração da criança na barriga ainda, no ventre, né? E ela saiu da sala quando a doutora falou que a minha filha tinha, e ela conhece, e ela saiu chorando, e eu não podia chorar naquele momento, porque eu precisava segurar a minha esposa, e quando eu vi ela chorando e viu que era grave, e a minha esposa não é de ficar chorando, ela chora quando alguma coisa é muito séria, e ela chorou. Então eu pedi a oração para os amigos da escola diaconal e pedi oração também para o grupo de oração Amor Fraterno na época, e ali os exames mostravam que a Maria Clara tinha uma abertura no coração maior do que o normal, e que daí provavelmente não conseguiria fechar e ela ia precisar de cirurgia. E a gente começou a rezar, entregar para Deus, e um dia ela foi nos exames, né, depois de um tempo, e eu estava em Pato Branco trabalhando, e aí ela foi no exame, eu saí cedo, mas acabei não conseguindo, é muito longe, né? E ela me ligou, ela falou assim, amor, a Maria Clara não tem nada. Então eu já comecei a glorificar a Deus. Só que a gente foi no que faz ultrassom normal, a gente não foi na do coração. E na do coração a gente foi novamente. E é interessantíssimo o que aconteceu, porque ela tinha o exame anterior, e ela olhava o exame anterior e olhava o exame que ela estava fazendo. E ela não acreditava no que ela via no exame e o que ela via na criança. Então, para nós, foi um milagre a Maria Clara. Depois a gente foi no especialista do coração, a obstetra, né? Ela falou assim, eu vou deixar ainda uma equipe preparada para a cirurgia. E aí essa equipe, depois que a Maria Clara nasceu, foi para o quarto, daí eles levaram ela para fazer o exame e não precisou de cirurgia do coração. Então a gente é muito grato a Deus em todas as coisas mesmo. E aí veio a pandemia, a gente começou, não tinha aula, então a gente ficava muito ansioso, porque estava acabando, e aí a gente voltou a ter aula online, depois presencial. Na escola diaconal tenho 2 amigos assim que permaneceram, as nossas famílias, todos são nossos amigos e são nossos irmãos, mas ficou 2 amigos, né, 2 diáconos hoje que a gente convive, que faz parte da nossa vida, né, o diácono Ivan e o diácono Júnior. Um é da Santa Rita de Cássia, em Londrina, outro de Alvorada do Sul, que foi a base ali do sustento nosso, porque nas dificuldades a gente tem alguém para conversar, e eles foram pessoas que ficaram muito próximos de nós. Os outros também são nossos amigos, né? Mas tem os que ficam mais perto. E aí eu lembro que tem uns escrutínios, né? Eu brinco que o escrutínio é o povo falar de nós, a gente sabe que eles estão falando de nós, né? Que é uma lista de perguntas que pergunta de você, da pessoa, pergunta da sua família, pergunta do seu trabalho, pergunta de tudo, e as outras pessoas têm que escrever de você. E aí lá na capela da nossa paróquia, né? Eu falei para o Senhor, se o Senhor, eu não mereço, Jesus. Mas se o Senhor quiser, eu vou dar meu sim. Mas se o Senhor não quiser, se o Senhor quiser, todo o que o povo vai escrever ali, o Senhor tem o poder de mudar o que está escrito. Se o Senhor não quiser,
o Senhor também pode mudar tudo que escrever de bom de mim e eu não ser ordenado. Falei para Jesus isso. E essa era a minha fé. Porque eu nunca coloquei a fé em pessoas, né? Então, eu falei, tá nas suas mãos. E aí, quando falaram para mim que o escrutínio tinha sido tudo aprovado e que ser ordenado, eu glorifiquei a Deus mais uma vez. E mesmo falando, e até hoje eu digo que eu não sou merecedor, porque de fato não sou. É um sacramento, é uma responsabilidade e é uma entrega total ao Senhor, né? Dom Albano, em uma das formações no ano 2016, ele sentou comigo, né, na mesa para almoçar, né? Já estava assim, já era emérito e estava bem velhinho, né? E aí ele olhou meu crachá, Anderson, paróquia São Francisco Xavier, Padre José Luiz, né? E o Padre José Luiz foi o que fez o meu casamento, né? Assistiu o meu casamento. E aí começou a conversar, e nessa conversa ele falou uma coisa assim que está gravado no meu coração, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer, eu falo, né? Ele disse assim que, senhores futuros diáconos, né? Tava ali eu e mais uns 2 amigos, eu não sei se eles lembram, mas eu lembro, né? Ele falou assim, a primeira paróquia de vocês é a vossa família. Se a vossa família estiver bem, aí você vai trabalhar na sua paróquia, né? E isso ficou gravado no meu coração. Então, a minha família tem que estar bem para eu poder servir bem a igreja. E quando não estiver bem, eu preciso resolver as coisas dentro da minha casa, dentro da minha família, com a minha esposa, com meus filhos, para depois eu servir a igreja e servir muito bem a igreja também. Então, isso ficou marcado. A primeira paróquia do diácono é a família. E aí fui ordenado, né, uma celebração maravilhosa. Eu tive a graça de muitos amigos do trabalho, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que na igreja é uma coisa, em casa é uma coisa, no trabalho é outra coisa. E eu tinha uma dificuldade no trabalho, assim, de falar, vou na renovação, sou ministro, eu vou ser diácono. E aí passou um tempo, eu falei, não, eu preciso testemunhar. Eu comecei a falar de como eu vivia para todas as pessoas, inclusive no trabalho. Então, na minha ordenação, eu tive uma graça, né? De vir gente de Santa Catarina, de vir gente de São Paulo, de vir gente de Maringá, de Curitiba, que são pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que trabalhavam em outras empresas, pessoas que trabalhavam na empresa atual, pessoas que trabalhavam em outro lugar, participar da ordenação comigo. Então, eu falei, Senhor, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa boa. Porque se eles vieram aqui participar desse momento comigo, é porque algo o Senhor tem para cada um deles. E, de fato, o pessoal da minha empresa que eu trabalho hoje me respeitam muito, né? Inclusive, tem ele saiu agora há pouco da empresa, né? Mas a gente falava e conversava do trabalho e antes de conversar, a benção diácono, né? Na empresa. Então, é muito interessante essas coisas que vão acontecendo. E aí, foi ordenado. E aí o Padre Rodrigo na pandemia entrou, então, Padre Nildo me chama para ser diácono. Padre Cleito participa da minha formação e do meu engajamento na paróquia. E o Padre Rodrigo entra na minha paróquia, eu estou terminando a escola diaconal e eu me ordeno diácono, o Padre Rodrigo lá. E o Padre Rodrigo fez comigo, né, uma abertura e uma irmandade dentro do ministério, que me ajudou muito na minha vocação, em celebrações de batizado, em assistir casamentos, em fazer homilias, em dar responsabilidade. Diácono precisa cuidar dessa parte, preciso dessa ajuda, preciso daquilo. Eu acho que às vezes até faltou até um pouco mais ajudar mais ainda o Padre Rodrigo, né? Mas em tudo que... Um exemplo, os ritos, né, de catequese, quando ele não podia, diácono, você pode ir lá fazer isso. No ECC, tem algumas coisas no ECC que é padre, ele não conseguia, diácono, você pode ir lá no meu lugar. Então, o Padre Rodrigo, ele fez com que a minha vocação se elevasse tanto espiritualmente, porque quanto mais você faz, mais você vai vivenciando as graças de Deus, né, principalmente nos sacramentos, né? Então, ele faz parte desse crescimento espiritual meu dentro da minha comunidade, mas é o crescimento espiritual com Deus. Porque as pessoas elas acham que quem vai lá na frente pregar, quem vai lá na frente ensinar, é o maior. Mas não é, porque quanto mais eu faço isso, mais eu sou tocado por Deus. Para mim, fazer uma pregação, a primeira pregação é para mim. Né? O pessoal, Diácono, você pode vir aqui pregar, você pode vir aqui dar uma formação, e aí eu vou estudar para dar a formação. Não é a mesma coisa.
né? O casamento não é a mesma coisa para todos, cada um é um. Então, para mim dar uma formação, eu preciso estudar. Então, eu aprendo para mim primeiro, para depois ensinar o outro. Para mim fazer uma pregação, primeiro a pregação é para mim, depois é para o outro, né? Então, aí foi crescendo a minha vida dentro da igreja e eu amo a minha igreja. Eu falo que quanto mais eu conheço, mais eu amo. E aí, a Maria Clara agora é a pequena, né? Tem 6 anos e já é coroinha. Então, eu sou diácono, a minha esposa é a ministra da Eucaristia, ajuda na intercessão da Missão AME, a minha filha coroinha, participa da PASCOM, ajuda na Missão AME também, e a Clarinha já está de coroinha, e a Missão AME, ela entra na nossa vida, né? A Missão AME, o padre Alex começa a Missão AME, junto com outro irmão dele, padre. É uma missão que leva a evangelização através do teatro, que é a base, e da música, das pregações, mas a base é os teatros, né? E para nós é um consolo essa missão. O padre Alex hoje é um irmão mesmo. Eu brinco que ele é um irmão que nasceu de outra mãe, né? Mas nós somos irmãos. Tenho um carinho e um amor muito grande por ele, porque quando eu olho o padre Alex, eu consigo ver Jesus nele. E aí, vendo Jesus nele, eu consigo, então, expressar o meu amor, tanto por ele, quanto para os irmãos, quanto na missão. Ele mostra para mim o que eu preciso ser, né? Então, tem um carinho muito grande. E aí, a gente serve a igreja, então, em família, né? Na posse do padre Marcelo, então, estava a minha esposa servindo. Eu não sei, eu não peço, né? O povo acha que às vezes eu peço alguma coisa, eu não peço nada para ninguém. Mas a Maria Eduarda estava lá para servir, a Maria Clara estava para servir e a Carla estava para servir, e eu como diácono, né? O padre Rodrigo sai, o diácono fica ali, tem que recepcionar mesmo, de fato, todos, né? Estávamos ali, eu falo, Deus, eu não mereço isso, né? Fico olhando, Deus, eu não mereço isso. Então, esse é um resumo, então, da minha vida, né? Mas o diácono, ele tem a família dele, que precisa ser a sua primeira paróquia, ser cuidada. O diácono tem, além da família, os seus familiares, a mãe, o irmão, as 2 irmãs, os sobrinhos, os afilhados, a avó. Minha avó é legal, né? Nós chamamos ela de Dindinha. Minha avó tem 8 filhos, tem 24 netos, 46 bisnetos e 8 tataranetos. Caraca, a hora que a família reúne é um evento. Nós conseguimos reunir a família, deu cento e poucas pessoas. Faltou um ou outro ali. Mas com os agregados é 123 a conta que a gente fez. Eu que fiz a conta, agora está marcado no caderninho dela, na casa dela, porque a gente contava nos dedos, não marcava. Então a gente começou a fazer tipo uma árvore genealógica, né? De cada um dos filhos, daí dos netos. Mas essa é a conta que eu tenho na cabeça, né? Então nossa família é grande, isso é da minha parte, né? Então, quando a gente se reúne, de fato, é uma festa. A gente se reuniu quando ela tinha 90, só faltou um primo. O restante veio todos, foi uma festa bem bonita. Então, aí, tem a família. Aí, a gente tem a igreja, mas também tem a vida profissional. E aí, o diácono, por vocação, ele não é diácono só dentro da igreja. Ele é diácono na igreja, mas ele é diácono na família, ele é diácono no trabalho, ele é diácono com os familiares, né? Então, não tem como ter 2 personalidades, né? Quando eu fui chamado a essa vocação, para a entrega total, né? Então, a gente fala também que nós, diáconos permanentes, nós temos a graça de poder, um dia, ter todos os sacramentos. Por quê? Porque o sacramento da ordem é o único que o padre pode ter, né? Então, o diácono está no 1º grau da ordem, né? 1º grau é o diaconato, né? Porque existe o diácono permanente, que nós somos casados e podemos nos ordenar diáconos. E tem o diácono transitório, que é o que vai se tornar padre. Então, ele tem que se ordenar diácono, daí depois se ordenar padre. Então, o 1º grau do sacramento da ordem é o diaconato, depois o presbiterato, depois o episcopato, né? E daí ele não pode ter nenhum relacionamento? O padre não, né? Não, só o não, diácono. até quando ele está se preparando para ser também, um diácono. Entrou no seminário, já não pode, né? O diácono também tem as suas... Um exemplo, se ele é convidado a ser um diácono permanente, ele é solteiro, e aí ele começa a fazer, e ele é ordenado diácono permanente, ele não pode se casar.
Tem todos ali, tem todos, aqui o Código de Direito Canônico vai dizer. Eu estou, então, diácono permanente, sou diácono permanente, e a Carla, minha esposa. Se a Carla chegar a falecer, eu não posso casar, entendeu? Eu não posso ir lá e casar com uma outra mulher, né? Então, tem todas as normas, o Código de Direito Canônico da igreja, e a gente entra sabendo, todo mundo entra sabendo disso, né? Todo mundo entra sabendo. Eu não sabia. Sabe sim, todo mundo sabe. Então, quando você entra, existe também a renúncia daquilo que você vai... Então, não dá para você programar. Então, agora, um exemplo, eu já estudei, eu já sei disso. Então, no meu coração, né? Inclusive, se eu casar, a Carla pode casar de novo com outro. A esposa pode. Olha! A esposa pode, porque ela não é ela que tem o compromisso, né, com a igreja. Sou eu. Entendi. Mas eu preciso da autorização dela para ser ordenada. Ela escreve uma carta de próprio punho, assina, e aí, se ela não assinar, não é ordenada. Tá. Então, tem isso. Complicado. Então, a gente vive isso dentro da igreja e o diaconato nos faz mais santos, né? Nos faz mais santos. Mas o sacramento do matrimônio tem uma coisa, assim, maravilhosa que eu consigo perceber. E eu queria que muita gente percebesse isso no sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, a gente vive um milagre instantâneo no dia da celebração, né? Então, nós nos tornamos uma só carne. Você, Adriana, não está vendo a Carla aqui, mas ela está aqui, pelo sacramento do matrimônio, porque nós já não seremos mais dois, seremos uma só carne. A Carla está lá com as minhas filhas agora, em casa. Mas eu estou lá com ela, porque nos tornamos uma só carne. Então, eu sempre falo, quando eu vou assistir um matrimônio, cuidado aonde vocês andam, porque agora vocês já não andam mais sozinhos. Você, esposa, aonde você caminhar, o seu esposo está com você. E você, esposa, aonde você caminhar, aonde você entrar, aonde você for e o que você falar, a sua esposa está contigo. É muito bonito isso no matrimônio, que muitas vezes passa despercebido. E a geração dos filhos, né, a geração da prole também é do casamento. E aí, falar disso é lindo, porque é o amor de Deus que penetra no nosso coração e que faz agir. Eu gosto de falar sobre os filhos dessa maneira também. Quando Deus criou o homem, foi a única vez que Deus criou o homem das suas mãos, do barro, soprou, deu vida e não precisou de um homem e da mulher. Não precisou. Depois que existiu o homem, nunca existiu um outro ser a não ser precisar de um homem e de uma mulher. Então, quando eu tive a Maria Eduarda e quando eu tive a Maria Clara, Deus, pela sua graça, fez com que eu gerasse a Maria Clara e a Maria Eduarda com a Carla. Só Deus fez isso. Olha como a graça de Deus é na nossa vida para quem tem filho. Deus nos faz como Ele, por causa da sua graça, não porque a gente é merecedor, para que a gente possa gerar outros filhos. Olhando isso espiritualmente, a gente começa a ter outros olhos para os filhos. Aí vem aquela pergunta, né? Que lá no matrimônio a gente fez. Aceita receber os filhos que Deus te der, educar na fé da igreja? Antes da Maria Eduarda ser minha filha e filha da Carla, antes da Maria Clara ser minha filha e filha da Carla, ela é filha de quem? De Deus. E se elas são filhas de Deus e Deus nos deu ela pra gente, como que a gente está cuidando dos filhos de Deus? É diferente de falar como que você está cuidando do seu filho, quando a gente fala como você está cuidando do filho de Deus. Isso é muito bonito no sacramento do matrimônio, se a gente perceber e entender a graça. Porque às vezes as pessoas elas não se dão conta de quanto Deus está agindo na vida dela e a gente fica esperando vários e enormes milagres para que todo mundo veja, mas o milagre está ali na nossa mão. Eu olho a Maria Eduarda com 19 anos e falei, meu Deus, ontem a gente estava no sarão, sarão é o carnaval com Cristo, né? A gente estava no sarão e ela vinha andando assim, e eu falei para um casal de amigos, como a minha filha é bonita, né? É um orgulho. Aí eu olhei a Clarinha dançando ali com o pessoal, no fervo e alegre, e eu falo assim, como que Deus é maravilhoso comigo, né? Eu tenho uma família, e foi Deus que me deu a família, né? E acho que a maioria das pessoas, elas pedem, quero um bom marido, quero uma boa esposa, quero filhos, né? Pede para Deus. E aí Deus dá e às vezes desperdiça aquele momento maravilhoso, né?
Então, essa é um pouquinho da minha vida, né? Eu dei uma resumida, porque tem várias coisas que foram passando na minha vida ali, mas, de fato, Adriana, se não fosse Deus, eu não saberia onde que eu estava. Vou falar uma coisa assim para você que poderia ter acontecido na minha vida. Eu sou um bom vendedor, graças a Deus, Deus deu o dom. Por graça de Deus também, eu agradeço a Deus. Na transição de sair do emprego que eu estava e começar a trabalhar com vendas, eu trabalhava picando cartão. Hoje é dedo que o pessoal faz, né? Mas eu pegava cartão, era um cartãozinho que você... Entrada, almoço, voltava do almoço e saída. E eu acho que eu peguei um trauma disso. Eu peguei um trauma disso, né? E eu falei para Deus, assim, quando eu saí dessa empresa, eu estava subindo, andando assim, para ir pegar o ônibus. Falei, Senhor, eu não quero nunca mais trabalhar numa empresa que pique cartão. E aí apareceu vendas na minha vida. Eu tenho a responsabilidade dos meus horários. Entendeu? Eu tenho. Eu não preciso picar o cartão. Então, às vezes, eu começo a trabalhar mais cedo. Quantas vezes saio de viagem 7 horas da manhã, 6 horas da manhã? Quantas vezes eu chego em casa 10 horas da noite? Então, não é o horário de trabalho e não é picar o cartão, né? Mas é saber que Deus me deu esse trabalho. Então, eu sou agraciado e eu tenho certeza que Deus me deu esse trabalho. Então, eu louvo a Deus pela minha profissão, porque foi Deus que deu, né? Então, na profissão nossa, a gente precisa colocar Deus também e a entrega para Deus. E no diaconato permanente eu tenho a graça de poder, então, fazer os batismos, eu tenho a graça de assistir casamentos. O diácono, ele é servo da palavra, da liturgia e na caridade, né? Ajudar o povo ali na caridade. E eu tenho outra graça que a gente faz também, que é o momento do luto, que é muito especial para mim também. Então, quando falece alguém e a gente precisa ir fazer as exéquias é aquela oração que vai o padre, o diácono ou o ministro, né? Então, esses são alguns momentos que marcam um pouquinho também a minha vida, porque é a hora que, através de mim, a igreja está presente e acolhe aquele fiel que está sofrendo a perca de alguém querido, né? E a gente pode ali com as palavras do Senhor, porque nesse momento de fato, e eu me preparo para isso também, né? E leio sobre isso, né? É o momento que as pessoas não têm mais onde segurar, porque a dor é imensa e não tem onde chegar, e é só Deus que vai conseguir consolar. E às vezes eu ouço a pessoa falando, nossa, a pessoa lembra do que você falou, e eu falo de coração. Se alcançou, não tem como eu alcançar, porque eu não sei a dor que a pessoa está sofrendo ali. Mas eu tenho um Deus que conhece o sofrimento do nosso coração. Então, se a pessoa escutou alguma coisa, ouviu alguma coisa, ela não ouviu de mim. Ela ouviu de Deus. Deus só quis usar a mim. Então, esses momentos são muito especiais para mim também, porque eu, como um ser humano, né, eu posso ir lá, através da igreja, e consolar aqueles corações que mais sofrem, né? Então, eu tenho algumas lembranças de uma amiga, né, muito especial, que perdeu 2 familiares no mesmo dia, e eu estava ali naquele momento. Uma pessoa que, por muitas vezes, fez um trabalho para a paróquia, e eu recebi uma ligação, não sabia que era ela, um menininho de 1 ano e pouquinho, que faleceu. Eu pude ir fazer a exéquias, né, dele, rezar por eles, entre outras pessoas, né? Já fui em velórios que tinha ali 2, 3 pessoas só, não tinha mais ninguém, mas a gente estava lá como igreja. Já fiz também exéquias de pessoas assim que a família perdeu, 2 pessoas, perdeu uma pessoa à tarde, mas um pouquinho mais perto da noite perdeu outra pessoa, e estava ali 2 pessoas da mesma família. Então, já fui fazer exéquias também de um jovem, né, que acabou sendo morto lá pela polícia. Então, são momentos assim de muita dor que nós podemos, né, se eu não fosse diácono, eu não ia fazer isso. E como diácono eu consegui ir, né, fazer isso, e eu vejo que não sou eu, porque a dor é imensa no coração das pessoas, e o Anderson não consegue alcançar, mas Deus consegue alcançar. E eu peço para Deus, né, eu estava vindo para cá e falei, Espírito Santo, que seja esse podcast, mas que seja da sua vontade, do seu jeito, né? E é assim. Então, esse é um pouco da vida.
Eu sou totalmente extrovertido, sou muito alegre e eu tenho que me cuidar para não exceder, mas eu sou muito intenso. A minha vida, a vida que eu tive fora da igreja, foi uma vida muito, como que eu vou dizer? Ela foi radical ao contrário. Então, a minha vida hoje, ela precisa ser radical na santidade. Não dá para me viver meia boca, porque o inimigo, ele trabalhou comigo muito forte até os meus 17, 18 anos. Então, eu preciso ter uma radicalidade, viver essa radicalidade. Então, eu gosto de estar muito com os jovens, eu gosto de estar muito com as famílias, e a gente é bem reto, né? Tem algumas vezes que sai até um pouco magoado, ferido, mas a gente fala aquilo do evangelho também. E assim é dentro da nossa casa também, na minha família, não é só para quem é de fora, né? Eu falo assim que os primeiros que sofrem são os que estão dentro de casa, porque a gente prega e todo mundo quer ver o que a gente prega. E eu tento ao máximo viver aquilo que eu estou pregando, né? Mas a gente tem falhas, a gente tem erros, a gente cai, a gente levanta, né? Então é isso, é um pouco da minha vida. Que bacana. Aí. É Deus te usando como instrumento de trabalho na vida das outras pessoas, né? O Anderson, e quando tem essas demandas, um exemplo, luto, né, que você é chamado, nós nunca sabemos quando, né? Como que você concilia a sua vida profissional? Porque você trabalha com vendas e você Sim. também viaja muito. Como que funciona isso nos bastidores? É assim, então tem o padre e tem o diácono. E tem também os ministros, tem ministros na comunidade que pode fazer. Já aconteceu, um exemplo, um final de ano, uma família amiga nossa, mas a gente estava fora. Então já aconteceu de eu não poder vir. Outras pessoas também ligaram e pediram para mim vir, só que estava em Cascavel, estava em Maringá e não tinha como eu vir. Então acontece às vezes também. Mas eu sempre gosto, ou eu vou à noite, tipo 10, eu aviso, vou 10, 11 horas, meia-noite, ou vou 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, ou se eu estou aqui na hora do almoço, meio-dia, meio-dia e meio. Então eu vou conciliando dessa maneira, entendeu? Entendi. Os finais de semana, eu falo, né, que às vezes eu tô lá em casa, né, aí você está pensando em fazer alguma coisa, e parece que Deus fala assim, não, fica tranquilo, né, daqui a pouco toca o telefone. Alguém pedindo um auxílio. Porque a gente é da paróquia, mas a gente tem amigos, e tem pessoas que indicam também, né? Tem pessoas que falam assim, não, tem o telefone do diácono. E um domingo aconteceu isso. Eu estava, há uns tempos atrás, né? Eu estava em casa, a Maria Clara, né? Papai, telefone, eu não estava ouvindo, estava no silencioso. Aí eu olhei, atendi uma amiga da paróquia, né? Aí eu falei assim, lá no Cinco Conjuntos, né? Diácono, você pode vir fazer um exéquio? Tá, mas você falou com o padre aí, da paróquia, a família? Não, já falou, não pode ir, então tá bom. Aí eu fui. Era umas 3 horas, 2:30, 3 horas mais ou menos. Saí da minha casa e fui lá. No meio da exéquia fazendo, começou a ligar o telefone de novo. Eu, no meu coração, falei assim, com certeza é outra exéquia. Aí eu tava lá nos Cinco Conjuntos. Aí terminei, já dei uma olhadinha ali. Aí era, de fato, e aí era na minha paróquia, né? Era um domingo, o padre não conseguia atender, o pessoal ligou para mim, e aí eu fui atender ali a exéquia. Então, fui da minha casa, fiz lá nos Cinco Conjuntos e fui lá para Cambé, na minha paróquia também fazer. Quando não tem jeito, um exemplo, eu tenho muitas reuniões, né? E às vezes a gente recebe ligação, não dá para ir, às vezes está viajando, não dá para ir. Às vezes as pessoas ligam em cima da hora. Então, eu já vou falar aqui, povo de Deus, aconteceu isso, perdeu uma pessoa querida, já liga na sua paróquia, já fala com o seu... Não deixa para a última hora. Se deixar para a última hora, pode acontecer que o padre ou o diácono, a gente não consiga dar tempo. Deixar para a última hora. E já aconteceu isso. De, na última hora, nem conseguir ir, o translado da casa ou do trabalho, ou onde a gente está, não conseguir atender. Por quê? Porque daí, às vezes, a família está daquele jeito. Por isso que os amigos ali, principalmente os da igreja, precisam ir. Tá ali, ó, alguém, né? E falar, ó, precisa ir. Mas não vá você fazer. Conversa com a família, pede para a família ligar, né? Porque, às vezes, você conversou com a família já pediu. Se já pediu... E aí a pessoa, o amigo, vai lá e liga, vai lá fazer. Porque já aconteceu isso também. Já aconteceu. Eu cheguei para fazer uma exéquia, a família já tinha chamado outra pessoa.
Eu falei, não, eu não ligo, entendeu? Eu não fico brava, não fico. Mas, às vezes, o diácono ou o padre já vai ficar sentido, para evitar de 2 pessoas. Então, os amigos têm que conversar com a família. Posso chamar? Pode. Daí todo mundo já está sabendo, né? Já aconteceu também de outra paróquia, né? Uma família. Não, é que a gente conhece o senhor, a gente quer que o senhor venha fazer exéquia. Era um sábado, né? E eu fui fazer exéquia de um senhor, ou de uma senhora, não vou lembrar, mas aconteceu. Eu fiz no sábado. O esposo ou a esposa foi para o hospital sem saber que o esposo ou a esposa tinha falecido. Na terça-feira, faleceu. Então, eu fui no sábado e na terça-feira eu fui da mesma família. Só que nesse caso, eles me conheciam e aí eles pediram, eu queria que fosse você, né? Entendi. E acontece também em casamento, né? Havia um casamento, que pode ser o diácono, né? E se tem agenda, né? Aí é pouco difícil, né? Tem que ser com antecedência, no dia tá marcar em cima Até da hora. para você também conciliar, porque você também tem a sua vida pessoal, Sim, né? A sua família, aham. como diz, né? Tem esse chamado, né? Tem. Vida profissional, mas também tem a vida para curtir, Pessoal né? tem, né? Esses tempos atrás falaram, vou fazer isso. Falei, eu não vou não. Aí eu queria ir na piscina com a minha filha, uma pequenininha, né? Então eu falei, não vou não, pode chorar, espernear que eu não vou. Era um domingo à tarde, né? Tinha alguma coisa lá. Falei, não, hoje eu vou. Entendi. Aí foi minha esposa, e aí a gente ficou lá na piscina com ela. Então a gente faz isso também, né? A gente vai... Mas o diácono joga bola, né? O médico pediu, você tem que fazer algum exercício físico. Aí eu tava na roda de amigos, né? A parte da comunicação, a PASCOM, né? E eu falei, não, uns 3 anos atrás, mais ou menos. E eu falei, eu preciso jogar bola, mas tem que jogar 10h30 da noite. Aí falei ali, né? Aí um amigo, muito amigo meu também, o Guto, falou assim, ô Diácono, nós jogamos bola 10h30 da noite, se você quiser ir. Olha. Aí eu jogo bola de terça e quinta, quando estou aqui, sempre depois das 10, que é o horário que eu consigo. Aí a família tá dormindo, eu não vou atrapalhar, então elas dormem. E eu vou jogar bola, fica ali 1 hora e meia jogando bola. É importantíssimo cuidar, ter essa consciência e cuidado com a saúde também, né? Então eu jogo 2 vezes por semana, eu preciso fazer uma caminhada, alguma coisa assim também, para dar uma... Que legal, né? Essa é um pouco da vida minha, do energia. diácono, Que né? História linda, parabéns. Sim, História linda. Tem outras, né? Você falou da Cecília, né? Se ela tiver assistido. A Cecília, eu era bem no comecinho, quando eu mudei para Cambé, né? Porque daí, o que aconteceu? Eu conheci a igreja. Ó, pra você ver como que as coisas são, né? Eu conheci a igreja em Cambé e eu morava nos 5 conjuntos. No ano 2000, a minha família veio morar para Cambé. Por causa do quê? Por causa da minha influência. Não sei se foi bom para todo mundo, né? Mas um exemplo, as minhas irmãs moram aqui e tem um irmão que mora lá nos 5 conjuntos. Mas a família veio morar. Hoje a minha mãe ajuda na capela, é catequista, é ministra, era braço direito do padre, né? Agora mudou o padre dela também, né? E a minha irmã ajuda lá também. Quem que é sua mãe? Maria de Lourdes, mas é na capela São Francisco de Assis, entendi. né? É outra, não é outra paróquia. Mudou também o padre dela lá. Minha irmã ajuda no coral lá e tá em outros projetos. A minha irmã, a terceira, né? Tem os filhos dela, vai lá na sua paróquia. Olha. Vai na sua capela, na Divina Espírito Santo. A sua irmã? A minha irmã vai, a Neuza Cristina, né? Ela vai lá, ela participa só, né? Vai com o esposo, vai com os filhos lá também. E então acabou influenciando, né? Que legal. Deixa eu já mandar um beijo pra Cecília, minha comadre. Ó, ela sempre falava, chama diácono. Um dia eu chamo, né? E acabou que deu certo, né? E eu quero aproveitar e pedir para você que chegou agora e ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse episódio com mais pessoas. Você viu, gente, o que é um diácono? Como que é a vida por trás dos bastidores? Muitas pessoas, né, imagina que é só ali na igreja e tal, mas é muita coisa que tem ali por trás, né? Da demanda, das atividades. E como que ele consegue conciliar tudo isso com a vida pessoal, a vida profissional, né? Todo diácono tem o seu trabalho também. Que bacana, né?
Ô, Diácono, e hoje, né, é terça-feira de carnaval, amanhã, né, já praticamente entramos aí, quarta-feira de cinza, na quaresma. Então, honrar o nosso tema aqui, tradição, desafio e transformação. Para a gente entrar um pouquinho nesse tema, eu queria que você explicasse, de fato, o que é a quaresma. Bom, a quaresma, ela é baseada, então, esse número 40 é bem interessante, né? Então, vai remeter aos 40 anos, né, do povo que sai do Egito para a Terra Prometida. Tem os 40 dias de Elias até encontrar o Senhor. E tem, principalmente, né, o Jesus fazendo o jejum durante os 40 dias, né? Então, a tradição da quaresma vem lá do século IV, né? E ela vai tomando a sua forma durante o tempo. O que é a quaresma? É a preparação nossa para vivermos, né, o Tríduo Pascal, que é o ápice da nossa fé. Paixão, morte e ressurreição. São aqueles 40 dias que nós vamos nos preparar, né? Vamos nos preparar na oração, vamos nos preparar na penitência e vamos nos preparar na caridade. É aquela entrega total. Mas assim, primeiro nós temos que entender, nós estamos falando da Igreja Católica, né? Então tudo isso que a gente está falando é da Igreja Católica. Porque pode ser que todo mundo vai assistir, mas não viva assim. Não, você tem o direito. Aqui nós estamos falando da fé católica. Então, a quaresma já vem lá e ela foi se moldando, mas a base dela a gente vai se preparar durante esses 40 dias para o ápice da nossa fé. O que é o ápice da nossa fé? É a ressurreição do Senhor. Ele se apaixona, ele vive conosco, conhece a cada um de nós e ele vai morrer por nós, mas ele não vai ficar lá no túmulo. Ele vai ressuscitar. E aí aquela missa das missas, né, no sábado de aleluia, é o ápice da nossa fé, né? Toda missa é o ápice, mas essa que a gente vive, e para a gente viver isso intensamente, a gente precisa se preparar, né? Então hoje celebra também, que é uma tradição, é muito antiga, que às vezes até perdeu, né? Um pouco do foco. Hoje é dia da Sagrada Face, né? Que Verônica vai ver o sofrimento de Jesus, então celebra-se ela sempre um dia antes da quarta-feira de cinzas, ou seja, na terça-feira. Então celebra, porque vai lembrar um pouco do sofrimento de Jesus, então vai remeter a esse sofrimento. E aí a igreja celebra isso também. Hoje muito pouco conhecido. E amanhã a gente celebra a quarta-feira de cinzas, né? A quarta-feira de cinzas dá início, então, à quaresma. O que eu preciso para viver uma boa quaresma? Primeiro, a igreja ela vai dispor dos meios, né, de viver a quaresma. Os padres, dispensar os sacramentos, né? Então eu preciso querer. E assim, não pode ser por obrigação. A gente não vive a quaresma por obrigação ou por uma magia, né? Ou vou deixar de beber bebida alcoólica e depois de 40 dias, chega lá no dia da Páscoa, a pessoa enche, bebe, fica caindo no chão, vomita e faz a bagunça. Não é isso. Não. Eu preciso viver a quaresma porque eu quero visualizar, eu quero viver no meu coração a paixão, morte e a ressurreição de Cristo. Eu preciso fazer não por obrigação, mas porque eu amo a Deus, porque eu amo a Jesus, porque eu quero que o Espírito Santo age em mim. Então eu preciso me entregar à oração, eu preciso me entregar à penitência e ao jejum, e eu preciso exercer a caridade, né? E esses 40 dias é uma maravilha. A gente vê aí o Instituto Hesed e o Frei Gilson, né, com os rosários às 4 horas da manhã. É um tipo de penitência. A pessoa que dorme muito, para ela acordar 3h30 e rezar o rosário, é uma bela de uma penitência. Todos os dias eu vou acordar 4 horas da manhã e vou rezar o terço com o Instituto Hesed e vou rezar o terço, o rosário com o Frei Gilson. É uma bela de uma... E, além disso, quando eu rezo o rosário, eu estou meditando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. As pessoas falam assim, não, mas eu vou rezar, e tem gente que fica falando, fica condenando.
de algum modo, quem reza o terço e o rosário, de algum modo, ele vai ser tocado por essa paixão e morte e ressurreição de Jesus. Porque quando nós contemplamos os mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos, a gente está caminhando sobre a Bíblia. E quando a gente caminha sobre a Bíblia, essa palavra ela pode agir dentro do nosso coração. Então é uma forma de penitência. Eu brinco, né, que o Senhor tem que me preparar para que eu possa rezar o rosário com Frei Gilson com o Instituto Rest. Por quê? Porque eu tenho muita coisa que vai pelo menos até as 10 da noite. Então, além de fazer isso para me rezar, eu vou ter que cortar um monte de coisa da minha vida para que, um exemplo, uma vez dormir 11 horas meia-noite e acordar 3, beleza, não tem problema, mas são 40 dias. Então, eu vou precisar tirar alguma coisa para me fazer. Mas eu acho muito bonito as pessoas que fazem, e eu pego uns cortes, que agora a internet dá isso, eu pego uns cortes, né? O Frei Gilson mesmo é só chicote, Adriana. Não tem moleza com ele, não, graças a Deus. Prega, e a gente ouve, a gente entende, e a gente quer mudar o nosso coração. E é bom isso, né? E tem as histórias, tem as pessoas que... Eu tenho história de pessoas que fizeram penitência de bebida alcoólica, que no final da penitência... deixou a bebida alcoólica. A família ficou super feliz, né? Então, essa é a vivência. Então, como que eu vou viver? Primeiro, não pode ser por obrigação, Adriano. Primeiro tem que ser de coração, porque eu amo Jesus. Não é porque eu amo a Carla. Não é porque eu amo a Carla. Não é porque eu amo a Carla. Não é porque eu amo a Maria Eduarda e Maria Clara. É porque eu amo a Jesus. Então, eu vou viver a quaresma na oração, no jejum e na caridade, na esmola, porque eu amo a Jesus. E como que eu vou fazer isso? Primeiro é o coração aberto, para viver a quaresma. Eu preciso viver a quaresma de coração aberto. Então, eu tenho 40 dias. Já escolheu a sua penitência? Escolheu, não fale para ninguém. Não fale. Você não tem que falar a sua penitência para ninguém. Por quê? Eu vou te explicar. Eu fiz penitência de doce. Beleza, então eu não vou comer doce, certo? Aí você tem um amigo que te convidou para o aniversário dele na quaresma. E aí, ele vai servir lá o jantar ou o churrasco, nossa região tem muito disso, né? E vai servir os docinhos e vai servir o bolo. Aí você chega no aniversário, come de tudo, aí na hora de comer o bolo e o doce, você fala, não, estou de penitência. Perdeu a penitência. Porque a penitência não é para os outros saberem, é para mim e Deus saber o que eu vou fazer. Né? Aí na família você pode escolher uma penitência para a família, mas ninguém precisa saber. E como que eu vou fazer para a pessoa não saber? Então eu vou no aniversário e eu vou comer moderadamente o doce. Porque muito mais a pessoa é uma pessoa que te ama, que te convidou para uma festa. E essa festa é muito valiosa. Eu vou comer moderadamente um pedacinho, um docinho, e mais nada. E ninguém vai ficar sabendo que você fez a penitência. Entendeu? Isso é um absurdo para todo mundo. Eu não sabia. É um absurdo para todo mundo. Porque vale mais a pessoa não saber do que você está fazendo, porque imagina, a pessoa fez com o maior carinho para você as coisas, se esperando. Aí você chega lá, não, eu não vou comer porque eu estou fazendo penitência. Imagina, aí todo mundo sabe que você está fazendo penitência. Então, primeiro tem que ter essa consciência. Né? Tem que ter essa consciência. Lógico, agora eu estou fazendo penitência de doce. Eu fui num casamento. O diácono falou que pode. Aí você vai lá, come 3 pedaços de bolo, coloca aquele monte de sorvete, pega um monte de beijinho, de brigadeiro e sim. Não, perdeu a penitência. Moderadamente. Ninguém precisa saber, ninguém vai saber e você vai ficar tranquilo. É bonito, porque você está honrando a festa daquela pessoa que te convidou, né? Entendi. Certo? Porque a penitência, o jejum, ninguém precisa saber. Vai dizer, né, a palavra do Senhor, quando você jejuar ou fazer penitência, lava o seu rosto para que não apareça batido e as pessoas descubram que você está fazendo penitência e jejum. A palavra de Deus já é clara para nós também. Então, a mesma coisa é você sair divulgando o que você vai fazer de penitência. Aí, ó, eu vejo as pessoas, não, foi lá no chá, não, eu não estou bebendo coca, eu estou fazendo penitência. Ô, Jesus, eu falo, já não é mais penitência. Já não é mais penitência. E outra coisa também é quando as pessoas determinam que vão fazer e ficar reclamando, né? Nossa, determinou e ficou reclamando. Daí também eu não vou válido. no aniversário porque vai ter doce. Não adianta também. Por amor a Jesus.
As pessoas, um exemplo, as pessoas hoje que estão assistindo, se você for assistir e conseguir assistir, coloca lá Paixão de Cristo. Aí você olha o filme Paixão de Cristo e fala, eu vou fazer penitência porque Jesus viveu isso por mim. Pronto. É por isso que eu vou fazer penitência. Mas tem outras coisas assim maravilhosas que nós vamos falar. Então, esse tempo de oração, de jejum e caridade é especial. Então, a oração. Então, eu vou na missa todos os dias da quaresma. Eu vou rezar o rosário, eu vou rezar o terço todos os dias. Ou faz um programa, né? Tem vários livros, né? O padre Alex Nogueira tem um livro, o padre Paulo Ricardo tem livros. Todo dia tem uma oração. Ou na internet mesmo, pega lá minha Biblioteca Católica, fazendo propaganda de um monte de gente aqui, né? Pega lá, tem um roteiro de oração diária. É um modelo. Ou a pessoa não reza o terço. A gente sabe, tem gente que não reza o terço. Mas eu vou rezar 10 Ave Marias durante 40 dias. A pessoa não rezava. Já é um modelo de oração. Vou na missa todos os dias. Quando eu perceber que preciso me confessar, eu vou me confessar. Inclusive, a igreja vai disponibilizar uma semana inteira com confissões, né? Cada paróquia recebe todos os padres do decanato e o povo vai para a confissão. Mas você pode fazer momentos de adoração. Todos os dias, a igreja que eu passo na frente, eu vou parar 5 minutos e fazer adoração. Ou meia hora, que daí já ganha indulgência. Eu vou... Isso é uma parte da oração. Agora, vamos para a parte da penitência. Vou deixar de comer doce. Eu vou dormir no chão. Tem um amigo meu, Silvio, não sei se ele lembra ainda, mas o Silvio, ele fazia penitência de dormir no chão. No chão, sem colchão. É um tipo de penitência. Tem gente que faz de refrigerante... Tem gente que faz de bebida alcoólica, tem gente que faz de cigarro. Conheço pessoas que fez penitência de cigarro e depois parou de fumar cigarro. Uau. É legal. Aí tem gente que fala assim, vou fazer penitência da língua. Penitência da língua de falar mal dos outros, isso é obrigação já da pessoa. Né? Então, isso não é penitência. Inclusive, não julgar, não levantar falso testemunho é um pecado mortal, está nos 10 mandamentos. Então, se eu fofoco, eu estou levantando falso testemunho, é um pecado, isso não é penitência, é obrigação do cristão. Então, tem que tomar cuidado, que tem gente, fazer penitência de falar mal dos outros. Isso é obrigação do católico, né, de fazer. Então, as penitências você pode escolher. Mais um exemplo, a pessoa fez de refrigerante. E eu me entupé, eu tomo suco... Pior que eu tomava refrigerante. Não, eu não estou tomando de refrigerante, eu vou controlar o suco e vou controlar a água o necessário. Mas eu não vou tomar aquele monte de suco. Eu fiz penitência de bebida alcoólica. E aí eu tomo um monte de refrigerante. Eu fiz penitência de doce, mas daí eu não comia salgado, eu vou comer um monte. Tem que ser tudo moderado. Diácono, quando nós falamos em penitência, né? Vou deixar de consumir algo que eu gosto muito e vai me fazer falta. Financeiramente eu também vou economizar aquele dinheiro. Nós vamos chegar na parte da caridade. Entendi. É isso que eu ia te perguntar. Mas e aí? Isso. Né? Aí a gente escolhe todas essas formas e aí tem várias formas de penitência. Agora, aquilo que é obrigação, pelo amor de Deus, viu, católicos? Que é obrigação, não é penitência, né? E aí o que acontece? Eu fiz penitência de bebida alcoólica, eu fiz penitência de carne vermelha, carne de sangue quente, eu fiz penitência de refrigerante, eu fiz penitência de doce. Então eu economizei algo ali. E aí chega a parte da esmola. Então eu fiz a oração. Deus me fortaleceu para que eu fizesse a penitência e o jejum. Eu economizei uma parte do dinheiro que eu ia gastar. Com esse dinheiro da minha penitência, do meu jejum, o que eu vou fazer? Eu vou esmolar, eu vou fazer caridade. Diácono, onde você faz caridade? Tem um monte de gente na rua aí, que você pode ir lá. Eu não indico dar o dinheiro para a pessoa, tá? Eu indico que você vai lá, compra um salgado, compre uma coca, compre coisa boa também. Não vai lá comprar coisa ruim para a pessoa. O que é que você come? Eu como um misto quente.
Então, você vai lá na padaria, você compra um misto quente, o que você toma? Coca ou café? Toma um café, vou levar o café. Toma coca? Leva a coca. Aquilo que eu vou comer. Porque as pessoas, às vezes, ela come o misto quente, mas ela vai lá e dá um pouco de mortadela. Para mim seria bom, porque eu gosto bastante de pão com mortadela, né? Eu também. Ou a pessoa come um pão com ovo e dá lá um pão com manteiga. Peraí. Então, a gente tem que agir conforme... Então, a gente sempre tem... Mas tem uma coisa interessante, né? Que aconteceu comigo e eu espalho. A gente faz a penitência e a gente começa a fazer caridade com isso. Então, quem são as pessoas mais perto de nós que a gente pode fazer caridade? Às vezes a gente tem na família pessoas que estão precisando de uma cesta básica, de um pacote de arroz, de uma lata de óleo. E às vezes a gente vai lá na igreja e doa na igreja, porque eu estou tanto tempo na igreja, só que na minha família tem pessoas que estão precisando. E aí o que acontece? Em vez de eu ir lá e dar para a igreja, vai lá na sua família e ajuda a pessoa da sua família. Às vezes tem uma pessoa da sua família que está precisando de uma calça jeans, você economizou na penitência, você vai lá e compra uma calça jeans para aquela pessoa, um sapato para a pessoa, um tênis. Às vezes tem dentro da nossa família, né? Então, ou pode acontecer que você tenha roupas que você vai doar, aí você leva lá para a igreja. Eu não estou falando que não é para levar para a igreja. Eu estou falando que, talvez, dentro das nossas famílias, tem pessoas que estão precisando e nós não sabemos. Então, hoje eu faço assim, tá? Porque eu levava minhas roupas, eu levava para a igreja. E quando eu ia dar alguma cesta básica, e eu dava para as pessoas. Eu perguntava para alguém e levava a cesta básica. Hoje, o que eu faço? Eu pergunto para minha mãe. Mãe, a senhora conhece alguém que está precisando? Conhece. Eu levo lá para minha mãe. Minha mãe sabe para quem dá, se ela está precisando de alguma coisa, se os meus irmãos estão precisando de alguma coisa, meu sobrinho, se alguém da minha família está precisando de alguma coisa. Se não está precisando, a minha mãe também vai saber levar para a igreja, porque ela também participa da igreja. E tem algumas coisas específicas que a gente leva para a igreja, né? Mas se você vai fazer caridade, veja se não tem ninguém na sua família. Porque olha para você ver, nossa, o diácono vai tanto na igreja, né? E aí olha lá, tem alguém da família dele que está precisando. O diácono levou uma cesta básica para a igreja. Aí olha lá, tem alguém lá que está precisando na família dele. Olha, não tem coerência. Então, o dinheiro que você economizou, mas tem também, um exemplo, tem a Domus Pater, que cuida de dependentes, você pode ir lá doar, né? Inclusive, precisa de doação lá para ajudar. Diácono, mas são dependentes. Gente, são filhos de Deus que estão lutando para sair, precisam da nossa ajuda. Tem os vicentinos têm os alimentos, tem as roupas, né? Tem os imigrantes, né? Tem um monte de haitiano que às vezes chega aqui e está precisando de alguma coisa. Então a gente tem que descobrir. A igreja tem um lugar para tudo. Se você for na igreja e não souber onde que está, vai lá na igreja católica da sua região e ela vai disponibilizar onde entregar, né? Você quer dar uma cesta, não sabe para quem? Os vicentinos vai saber dar. Para quem precisa, aonde vai. Então, na nossa paróquia lá tem vicentinos, os homens, tem vicentinos, as mulheres, e tem vicentinos jovens, né? E aí, a gente pode fazer acontecer. Ou você conhece um grupo, né, que faz comida para o pessoal de rua. Ajuda aquele, eu vou dar lá 10 quilos de frango. Vai lá e dá os 10 quilos de frango no final da quaresma, né? Então, a base é isso. Mas isso não pode ser por obrigação. Tem que ser com o coração. A quaresma é isso. Então, a gente começa a quaresma na quarta-feira de cinzas. E para quem é católico, segundo o Código de Direito Canônico, então, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, para todo católico, para quem é católico, é obrigação. Não, é obrigação. Sexta-feira santa e quarta-feira de cinza é obrigação fazermos jejum e abster-se de carne. Obrigação. Não, a igreja faz, o Código de Direito Canônico rege isso. Então, amanhã, todos precisam fazer. Diácono, eu nunca fiz jejum. Então, vamos fazer o jejum da igreja. Como que é o jejum da igreja? E você vai se abster de carne. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa é obrigação. Daí, depois eu falo das outras sextas-feiras. Então, quarta-feira, amanhã, eu vou comer normal, meu café da manhã. Esse é o jejum da igreja. Como normal o café da manhã. O almoço, eu vou repartir ele na metade.
na janta eu reparto na metade. Tirei uma refeição. É o jejum da igreja. É difícil, Adriana, fazer um jejum desse? Não. No meio, ali a gente vai tirar os beliscos nossos. Se deu muita fome e não está aguentando, toma uma aguinha. É a partir dos 14 anos até os 60. Quem é gestante não faz, quem está doente não faz jejum e penitência, porque nem pode. Então, a igreja também libera dessas ocasiões. Quem está doente... Crianças podem? A partir de 14. De 14, Mas, por exemplo, a Maria Clara já faz a sua abstinência de carne toda sexta-feira, que é a da família, né? Então, a sexta-feira santa e a quarta-feira de cinza, isso é para todo católico. Mas tem jejum a pão e água, tem gente que faz jejum a pão e água, tem gente que faz jejum, toma café e faz jejum e vai comer só no outro dia. É válido, também. Mas o da igreja todos conseguem fazer. Além disso, precisamos participar da Santa Missa. Imagina, eu vou fazer o jejum, participe da Santa Missa. Na nossa paróquia vai ter 8, 9h30, 16 e 19h30. As outras paróquias na redondeza vai ter um monte de horário também. Você pode participar. Tem gente que vai ter missa às 6 horas da manhã, ó, que belezinha. Sai da missa e vou trabalhar. As cinzas, né? Vai lembrar lá, ó, era espó e pro pó vai voltar. A outra convertei-vos e crede no evangelho, quando impõe as cinzas, né? A gente vai lembrar ali, lá em Joel vai dizer que o Senhor chama o povo para um momento de conversão, de mudança de vida. E eles jogam aquelas cinzas nele para simbolizar, então, a conversão. Então, a cinza vai significar isso. E a cinza da nossa igreja é a cinza dos ramos do ano passado, não é qualquer cinza. Uau. Aqueles ramos, né, que a gente vai, então o pessoal da igreja já deixa um pouco a mais, o povo traz o seu, nós guardamos esses ramos, e aí esse ano a gente queima esses ramos bentos do ano passado. Por isso que a gente coloca todos os ramos. Então, os ramos não eu pego qualquer ramo aqui ou esse ano e coloco, não, é os ramos do ano passado. Fica um ano guardado. Guarda, e aí o pessoal já vai lá, queima. Nós já estamos com as cinzas lá, né? Tanto na Capela Divina Espírito Santo, na Sagrada Família e na Matriz São Francisco Xavier. A cinza, e ali vai ser feita a imposição das cinzas nas 4 missas, né? E aí a gente segue esses momentos, né, da quaresma dentro da igreja. A cor litúrgica vai ser roxa, né? Durante todos os domingos, com exceção do quarto domingo, que é o róseo, que é muito bonito também, né? O róseo, o que vai significar? Toda solenidade é branco ou dourado, certo? E o advento e a quaresma é roxo. Esse significado é muito belo. Então, é um pinguinho do branco no roxo que se torna róseo, que significa que estamos perto da graça de Deus, estamos perto da ressurreição. O róseo vai mostrar para nós que daqui a pouco Jesus vai ressuscitar por nós. Lá no tempo do advento, daqui a pouco a salvação vai nascer. Então a gente só usa róseo 2 vezes no ano. No 3º domingo do advento e no 4º domingo da quaresma. Então ele vai sinalizar que Jesus está para chegar e que nós vamos ser salvos por Jesus. Jesus vai ressuscitar, é muito belo também. E todas as leituras, um exemplo, todas as sextas-feiras vai ser o Salmo 50, que é o salmo que Davi se arrepende do pecado que cometeu. Tende piedade de mim, Senhor. Então, chama miserê esse salmo, né? Então, a gente vai viver. Outras coisas, como viver a penitência, por exemplo, na nossa paróquia, a gente tinha missa às 5 horas da manhã, missa penitencial. Então, você vai na missa às 5 horas da manhã. Tem a via sacra que a gente pode rezar. Então, tem vários momentos, até chegar, então, no tríduo pascal. Então, a quaresma é interessante. O povo acha que a quaresma termina no sábado da ressurreição. Não, ela termina na quinta-feira santa. Porque na quinta-feira começa o tríduo pascal, né? E se a gente for contar, tirando os domingos, vai dar 40 dias certinho. Porque os domingos nós não fazemos nem penitência, nem jejum, porque é o dia do Senhor. Então, todas as penitências que nós fazemos, ela é nos dias feirais, que a gente fala, né? Então, dias feirais.
que é de segunda a sábado. No domingo é dia do Senhor, então a gente não faz penitência. Mas lógico, você fez uma penitência, igual eu estava falando de doce. Aí chega no domingo, você sinta, tem que ser com moderação também, porque senão a penitência não vai valer também, né? Porque a pessoa não soube. Porque quando a gente faz um jejum e a penitência, Adriana, a gente está segurando um desejo da nossa carne, né? A gente está conseguindo controlar os desejos da nossa carne. Este sacrifício vai fazer com que o espírito seja mais forte do que a nossa carne, né? Até tem uma palavra que vai dizer que a carne é fraca, né? E aí, quando eu consigo controlar a minha carne, o espírito está agindo em mim. Então, a penitência não é ela por ela vai nos dar esforço. Eu estou retirando de mim algo que eu gosto, eu controlo o meu corpo, eu controlo os meus desejos. Então, aí o Espírito Santo começa a agir através do meu corpo, da minha vida. É muito belo isso. Então, essa consciência e esses milagres que acontecem através das penitências é porque o Espírito Santo começou a agir em nós. Aí a pessoa que era viciada em cigarro, era um alcoólatra, eles deixam isso. Por quê? Porque esse sacrifício que ele fez gerou santidade, gerou fidelidade, o Espírito Santo vem dar força e ele não consegue nem sentir o sabor e querer ter de novo isso. Acontece muito disso na vida. Ou pessoas que se converteram, né? A mãe ou o pai rezou ali 40 dias para o filho, para a conversão do filho, ou para a conversão do esposo, ou para a conversão da esposa, e aí ela fez aquela, talvez ali no domingo de Páscoa, a pessoa não mudou de vida, mas passa ali 3, 4 meses, passa um ano, a pessoa mudou de vida. É reflexo daquela penitência, daquela oração que a pessoa fez pedindo a conversão das pessoas. Acontece muito isso. Além disso, esse tempo, ele vai nos convidar a um silêncio, a uma oração profunda, né? A fazer menos festas, né? A ficar mais tranquilo na vida cotidiana, né? Porque é um tempo de oração, a gente está meditando e Jesus está fazendo um caminho que vai levar ele para o Calvário, e nós estamos caminhando com Jesus. Quem participar de todas as missas desses 40 dias vai perceber que Jesus está fazendo um caminho para a morte, e se eu estou caminhando com ele, eu preciso também sentir esse sofrimento e querer ressuscitar com ele também, porque essa é a graça. Nós queremos ressuscitar com o Senhor. E esse tempo de Quaresma é uma reflexão. Às vezes a gente tem muito, pensa muito que penitência por penitência, oração por oração, caridade por caridade. Não é. Isso precisa vir de dentro do nosso coração, por amor a Cristo que vai ressuscitar, né? Eu vou fazer penitência porque minha mãe está pedindo, porque não, tem que fazer porque a gente ama Jesus, né? Que show, vocês viram só quanta explicação, gente, quantas dicas. Diácono, e como que os jovens podem viver essa prática em um mundo tão agitado? Olha, a juventude, eu tive um testemunho hoje muito belo, né? Então eu saio para pregar e quando eu encontro jovens, e hoje, o que a gente tem percebido nos jovens, né, Adriana? O jovem, ele é imediatista, né? Inclusive dentro de casa, né? E ontem um jovem chegou para mim e falou assim: diácono, eu estou obedecendo meu pai e minha mãe. Ele não é do grupo de oração da minha paróquia, é de um outro grupo de oração. Em algum momento eu fui pregar e eu falei sobre honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos. Que a juventude hoje, ela é imediatista, ela é eufórica, né? E ela é apaixonada. Só que a paixão, ela acaba muito rápido, né? O jovem, o que ele precisa? Primeiro, viver isso. Honrar pai e mãe. E o pai e a mãe desse jovem precisa ler lá em Efésios capítulo 6, né? Pais, não dê motivos para os seus filhos, motivos errados. Cuide dos seus filhos, eduque seus filhos bem. Então, os jovens, ele precisa olhar para dentro de si e descobrir quem ele é, né? São João Paulo II vai dizer que precisamos de santos de calça jeans. É o tempo dos jovens agora. É o tempo do jovem estar em evidência, principalmente os que estão na igreja e os que não estão.
Então, o jovem, ele precisa olhar para dentro de si e ver que ele é uma criatura, é um filho de Deus e é amado por Deus imensamente. Deus os ama imensamente, eles não estão esquecidos, certo? Outra coisa que o jovem precisa perceber, e eu percebi isso na minha família, o que acontece? Ele pede um abraço, um eu te amo, um colo do pai e da mãe, só que o pai e a mãe nunca teve dos seus pais. Porque antigamente era assim, o amor dos pais era não deixar faltar nada em casa. Não era um abraço, era trabalhar e sustentar a sua casa. Então o pai e a mãe muitas vezes não sabem dar o colo, dar o abraço, falar eu te amo, dar um beijo. O pai e a mãe não é assim. Como que o pai e a mãe vai fazer isso, vai dar isso? O filho não quer? Ah, meu pai não me abraça, meu pai não beija, o pai dos meus amigos faz isso, mas o seu pai não sabe como dar um abraço e falar eu te amo. Então o filho vai começar a falar assim, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Vai dar um abraço nele, abraça ele, vai dar um beijo. Uma semana ele fazendo isso, o pai e a mãe já vai acostumar a fazer isso. Bênção pai, bênção mãe. Antigamente, na minha família, hoje eu peço bênção para todo mundo. Tem gente que acha até estranho. Eu peço bênção para meus tios, eu peço bênção para minha avó, eu peço bênção para minha mãe. E as minhas filhas vêm, tem que dar bênção para todo mundo. Deu bênção, se não deu bênção para chegar e deu bênção para sair. Faz isso, ame a sua família primeiro, né? Os jovens hoje, Adriana, eles estão viciados em videogame. Jogos de internet, eles ficam até 4 horas da manhã. Faz penitência disso. Eu não vou jogar videogame, eu não vou ficar nas redes sociais até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar sobre um documento da igreja, eu vou ler sobre a quaresma, vou fazer penitência disso. Então, ir na igreja, rezar, adorar Jesus e principalmente viver o amor na sua família. O Senhor tem colocado essa moção no meu coração quando eu vou falar com os jovens. Jovem, você é luz na sua casa. Você vai levar a salvação para a sua casa. Então, jovem, seja luz na sua casa, né? Às vezes a mãe e o pai dão aqueles gritos, briga, e vai acontecer. E às vezes o pai não vai na igreja, né? Quantos pais eu já ouvi? Para que ir tanto na igreja para os filhos? Os filhos até desanimam muitas vezes porque o pai está falando isso. Mas é melhor estar na igreja, ou estar no boteco, ou estar numa boca de fumo, ou estar em algum lugar. É melhor estar na igreja, né? Ontem teve o sarau na nossa paróquia. Ficamos até meia-noite. É melhor os filhos ficar ali no sarau dentro da igreja. O padre ficou até finalizar, o diácono ficou até finalizar. Foi uma festa, louvor, adoração e oração na igreja, no pátio da igreja. Glória a Deus. É melhor os nossos filhos estarem ali do que estarem em outros lugares. É a oportunidade de Deus tocar o coração deles e eles serem bons filhos. Então, pai, ame os seus filhos, mas filhos, amem muito mais os seus pais. Viva, filhos, se o pai e a mãe pediu para arrumar a cama, arruma a cama. Pediu para lavar a louça, lava a louça. Pediu para estudar, estude, seja obediente. Você acha que o pai e a mãe estão pedindo para lavar a cama, para arrumar a cama, para lavar a louça e para estudar? É para melhorar eles? Não, para te formar, para ser um bom esposo, uma boa esposa, né? Então é isso. E ser de Deus, sejam santos, né? Eu falo assim, cria vergonha na cara e seja santo para os jovens, né? Ai, gente, que aula, que mentoria, viu? Uma verdadeira mentoria aqui gratuita. Anderson, gente, estamos quase chegando aos nossos minutos finais. Eu falei para ele que era 1 horinha, viu? A gente já tá com quase 1h30. A gente tem um quadro aqui que é um momento surpresa, tá? É um momento surpresa, é bate e volta. Eu vou te falar algumas palavrinhas e você vai me devolver em uma palavra. Pode ser que em algum momento você precise de pouco mais que uma palavra, mas sempre muito breve. Tá. Tá preparado? Tá bom. Então, não sei se eu tô preparado, não. Eu não sei, mas eu vou. Lá. Deus. Tudo. Amor. Família. Fé. Jesus. Família. Razão do meu viver. Uma inspiração. São Lourenço. Uma referência. Uma referência. Jesus. Um sonho. Céu. Um medo.
não ir para o céu. Como você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo com a minha família, dentro da igreja, sendo de Deus. É minha alegria. Perdão. Cura. Alimentação saudável ou guloseima? Guloseima, com certeza. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física. CLT ou empreender? Meu Deus. Hoje eu vivo CLT. Eu amo o que eu faço e faço com muito amor tudo que vivo. Mas eu digo, se você tem a oportunidade de empreender, empreenda, siga em frente, coloque na mão de Deus e vai. Televisão ou celular? Família, televisão. Pessoal, celular. Eu tenho 2, um profissional e um particular, que é necessário. Um livro? Cristo Minha Vida. Dormir cedo ou tarde? Ixi, eu durmo tarde. Acordar cedo ou tarde? Acordo cedo. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Indicaria. Indicaria, sim. Sim. Maravilha. O risco aqui é grande, gente. Não, quase ao vivo, né? Nós estamos fazendo gravado hoje, mas daqui a pouquinho já vai pro ar. Não dá nem tempo de editar, viu, Diácono? Vai direto. Diácono, eu queria agradecer você, né, por disponibilizar mais um tempão, né, aqui com a gente, por tantos ensinamentos, de maneira tão clara que você trouxe aqui pra gente hoje, tá? Que Deus possa te abençoar cada vez mais. E nesses minutos finais, não tem nenhuma pergunta. Eu vou deixar um tempo aberto para você poder finalizar o nosso programa com o que Deus tocar o seu coração. Uma palavra, uma frase, uma inspiração, ou talvez algo que você queira compartilhar e nós não tivemos a oportunidade. É um tempo seu, tá? Mas enquanto você toma uma água aí, para você não falar assim, a Adriana coloca a lenha na fogueira e deixa lá, pensa, né? Como que você vai finalizar o nosso programa? Eu quero agradecer vocês também, tá? Vocês que ficaram até aqui, até o final desse episódio. Mais uma vez é muito importante, não deixe de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana você encontra conteúdos relevantes de alta performance aqui, com convidados de Londrina, convidados de Cambé, convidados da nossa região e com conteúdos que te levam para o próximo nível, de maneira pessoal, de maneira profissional. Hoje nós aprendemos muito sobre esse tempo tão precioso que é a Quaresma, né, com o diácono Anderson também. Para quem não sabe, não sabia, agora ficou sabendo o que é um diácono, né, o que pode fazer, o que não pode, qual que é a diferença entre padre. Então ele trouxe isso aqui tudo. E na próxima quinta-feira nós vamos receber aqui também uma nutricionista. Ela vai compartilhar a história dela e porque emagrecer, gente, tem que ser leve, tem que ser algo natural, que faça parte da sua vida, nada em excesso que vá prejudicar, e nós precisamos ter esse equilíbrio no nosso corpo físico, porque o nosso corpo é o nosso maior templo, então nós precisamos cuidar dele. Quinta-feira, às 19h30, eu espero vocês aqui, e nesses minutos finais é com você. Bom, então vamos lá. Primeiro, ame a sua família, né? Se você tem uma família, se você é filho, se você é esposo, esposa, se é pai e mãe, ame a sua família. Nossa Senhora de Fátima, numa das suas últimas aparições aos pastorzinhos, vai dizer que a luta do inimigo é contra a sua família. E se você tem tribulações, você precisa estar com Deus para manter a sua família firme. E a gente falou de Quaresma, mas a parte mais importante que a Quaresma nos prepara para o Tríduo Pascal. Viva o Tríduo Pascal, a quinta-feira, a sexta-feira santa, o sábado de aleluia e domingo. Viva intensamente, mas não vive obrigado. Vá viver isso porque Jesus te ama e porque você ama Jesus. E quando você tiver dúvida no seu coração, dúvida na sua vida, dúvida em qualquer coisa, siga Jesus. Se você seguir Jesus,
você não vai se arrepender e você vai perceber que os fardos, que as suas lutas, que as suas tribulações, que você não consegue carregar hoje, com Jesus, pode ter até as tribulações e as dificuldades, mas você vai conseguir carregar, porque Jesus é aquele que jamais nos abandona. A família pode abandonar, os amigos podem abandonar, o melhor amigo, as pessoas de confiança podem te abandonar. Jesus jamais vai te abandonar. E se você está com Jesus, se você tem uma família, pode ter certeza que um dia a gente vai se encontrar na Jerusalém Celeste, nós vamos nos encontrar no céu. Então, sejam santos, assim como nosso Deus é santo. E eu queria deixar a bênção também do diácono aqui para cada um, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu castíssimo esposo, São José, de São Francisco de Sales e de Nossa Senhora da Comunicação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amém, diácono. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. E até quinta-feira. Beijo grande. Tchau, meu Edu Anderson. Deus abençoe. Amém.